Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Vinícius e dando continuidade à segunda semana do nosso PET, hoje iremos estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Feridas da guerra e expansionismo. A Segunda Guerra Mundial foi um conjunto de confrontos bélicos que envolveu cerca de 58 países de variadas regiões do planeta entre os anos de 1939 e 1945. As principais batalhas foram travadas na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Durante o conflito, formaram-se dois blocos, ou alianças, que eram rivais entre si e eram constituídos, pessoal, primeiramente as potências do eixo. Era o bloco formado pela Alemanha, Itália e pelo Japão, e tinha as potências aliadas, que era o bloco formado pelos países como a Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, além de outros países em menor escala, como por exemplo a França e o Brasil. Bom, pessoal, segundo historiadores apontam, a Segunda Guerra Mundial foi em diversos aspectos o resultado de disputas mal resolvidas desde a Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. Os governos dos países tinham imposto, por meio do Tratado de Versalhes, duras condições às nações derrotadas, especialmente à Alemanha, considerada responsável pelo conflito. Muitos alemães sentiram-se humilhados com as imposições desse tratado. No momento em que a economia da Alemanha atravessava grave crise, o líder político Adolf Hitler fez despertar o sentimento de revolta da população. Apelando para o orgulho nacional, ele alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Entre os principais objetivos do governo hitlerista estava de desafiar as imposições do Tratado de Versalhes e romper o domínio internacional dos países do grupo, vencedor da Primeira Guerra, especialmente França e Inglaterra. Bom, pessoal, como vimos anteriormente, a gente tem que destacar o papel da Liga das Nações, que teve um papel muito importante durante todo o processo de criação, de implementação do Tratado de Versalhes. Bom, pessoal, a Liga das Nações ela ficou muito conhecida por não conseguir reunir força política necessária para cumprir seu papel na manutenção da paz mundial. Entre os países ausentes da Liga das Nações estavam os Estados Unidos, adotando uma política isolacionista. O governo estadunidense preferia concentrar suas atenções na América Latina e na Ásia. Já a presença da União Soviética na Liga das Nações era vista com desconfiança pelos governantes dos países capitalistas ocidentais, para os quais o socialismo soviético era uma espécie de epidemia social que poderia contaminar os trabalhadores do mundo. Em 1939, a União Soviética foi expulsa da organização. Assim, a Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e da França, vencedores da Primeira Guerra, que aproveitaram as condições favoráveis para fortalecer seus impérios coloniais. Outra questão que a gente deve pontuar bastante é sobre o expansionismo das ditaduras. Durante a década de 1930, os governos totalitários da Alemanha, da Itália e o regime militarista do Japão buscaram um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. No plano externo, empenharam-se em modificar a ordem internacional estabelecida pelos vencedores da Primeira Guerra, implementando uma política de expansão territorial, militar e econômica. Os governos da Inglaterra e da França, por sua vez, adotaram no início uma política de apaziguamento em relação a esse expansionismo. Historiadores interpretam que isso foi feito porque, de modo geral, os dirigentes ingleses e franceses poderiam se beneficiar da ordem internacional em vigor, que pretendiam evitar um novo conflito bélico. O resultado não foi o esperado, pois foi exatamente a expansão contínua dos governos totalitários que acabou por fomentar, de modo geral, o início da guerra. Veja a sucessão dos acontecimentos favoráveis ao estopim da guerra. Bom, vejamos agora a expansão japonesa. Desde a última década do século XIX, os governantes do Japão vinham expandindo seus domínios pela Ásia, principalmente em direção à China. Em setembro de 1931, as forças japonesas iniciaram
a invasão do Reino da Manchúria, que é no leste asiático, que era apoiado pelos chineses. Vitorioso nessa investida militar, o governo do Japão decidiu invadir em julho de 1937 a China. Os chineses resistiram, dando início à chamada Guerra Sino-Japonesa. A Liga das Nações chegou a condenar formalmente o expansionismo japonês, mas não conseguiu evitar o que sucedeu. Bom, pessoal, se tratando da expansão italiana, em outubro de 1935, as tropas italianas iniciaram a invasão da Abissínia, atual Etiópia, que é aqui, ó, pessoal, nessa região aqui, onde estou passando o cursor do mouse, no leste da África, em maio de 1936. Quando tomaram a capital etíope, Addis Abeba, Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuel III imperador da Etiópia. Por iniciativa dos representantes da Inglaterra, a Liga das Nações impôs sanções econômicas à Itália, determinando um bloqueio a seu comércio internacional. Essa medida, porém, não alcançou o efeito proposto, pois o bloqueio foi desrespeitado por importantes nações. As empresas petrolíferas dos Estados Unidos, por exemplo, continuaram vendendo seu produto ao mercado italiano, enquanto os alemães forneciam-lhe carvão. Desse modo, na sequência de seus planos expansionistas, o governo de Mussolini invadiu em 1939 a Albânia, anexando-a ao território italiano. A Albânia, pessoal, aqui, ó, onde está o cursor do mouse. Vejamos agora a expansão alemã. Com base na ideologia do espaço vital, o governo alemão, liderado por Hitler, planejou a trajetória expansionista da Alemanha nazista, cujo desdobramento foi o início do conflito mundial. Vamos ver o que aconteceu. Olha aqui, ó, pessoal. Em 1936, o exército hitlerista, né, o exército alemão, ele ocupou a região da Renânia, que é uma região da Alemanha cortada pelo rio Reno, na fronteira com a França. Aqui, ó, essa região aqui, ó. O Tratado de Versalhes havia determinado que essa região deveria permanecer desmilitarizada, mas Hitler descumpriu tal determinação. A maioria dos franceses reagiu à ocupação da Renânia, pois estava politicamente dividida. Havia conflitos internos entre partidos de orientação marxista, de base operária, e as forças políticas tradicionais, que se mostravam inclusive simpatizantes do fascismo. A gente tem que lembrar, pessoal, que nessa época havia uma radicalização ideológica muito forte, tanto para a direita quanto para a esquerda. Além disso, de modo geral, os generais franceses não se preocuparam com o eventual ataque alemão ao território da França. Muitos desses militares ainda confiavam nos métodos antigos utilizados pelo exército na Primeira Guerra, razão pela qual elaboraram uma estratégia de defesa com base na guerra de trincheiras com exércitos imóveis garantindo suas posições. Ordenaram assim a construção de uma longa fortificação que percorria a fronteira entre a França e a Alemanha. E em novembro de 1936, Hitler firmou um pacto de amizade e cooperação com Mussolini, formando o denominado Eixo Roma-Berlim. Pouco depois, no mesmo ano, assinou também um acordo com o Japão para impedir a expansão do comunismo soviético. Essa política de alianças culminaria com a assinatura de um pacto entre as três nações para a formação do eixo. Bom, pessoal, a Áustria, aqui em amarelo, em 1938. Em março de 1938, Hitler prosseguiu com sua política expansionista e anexou a Áustria à Alemanha. Com apoio do forte partido nazista austríaco, que preparou o caminho político para essa anexação, denominada Anschluss, União em alemão, os partidários da anexação alegavam que os alemães e austríacos constituíam um único povo germânico e, portanto, deveriam viver sob o comando de um mesmo Estado. A união foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria em abril de 1938, demonstrando que o nazismo era fortemente aceito no país. A Tchecoslováquia, pessoal. Logo depois, Hitler passou a reivindicar também a anexação da região dos Sudetos, que pertencia até então à Tchecoslováquia, mas era habitada por cerca de 3 milhões de habitantes. O Estado nazista acusava as autoridades tchecas de oprimir os cidadãos alemães. O governo tcheco, por sua vez, afirmava que essa acusação era falsa e que constituía um argumento inventado por Hitler para ocupar a Tchecoslováquia.
Para discutir essa questão, convocou-se em setembro de 1938 a Conferência de Munique, que reuniu representantes das potências europeias. Dela participaram, além de Hitler e Mussolini, os primeiros ministros da Inglaterra e da França, e os representantes do governo da Tchecoslováquia. Principais interessados no tema em discussão foram impedidos de participar da conferência. Para os líderes tchecos, o resultado desse encontro era quase previsível. Franceses e ingleses decidiram ceder mais uma vez às ambições nazistas e concordaram com a anexação dos Sudetos pela Alemanha. Insistiu em manter a política do apaziguamento, talvez pensando que essa seria a reivindicação territorial de Hitler sobre essa situação. Bom, pessoal, se tratando agora do estopim da Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão, a ocupação da Polônia, em 1939, a gente deve destacar que as autoridades do governo da França e da Inglaterra não reagiram energicamente contra as ações dos nazistas. É provável que não desejassem ainda se indispor frontalmente com o governo da Alemanha, pois suas atenções continuavam dirigidas àqueles que ela considerava seu grande inimigo do mundo capitalista ocidental, o socialismo da União Soviética. E para surpresa das lideranças, tanto da Inglaterra como da França na época, representantes do governo da União Soviética e da Alemanha nazista, que eram inimigos, eram totalmente opostos, ideologicamente falando, assinaram em agosto de 1939 um pacto de não agressão mútua. Não se sabia que eles também tinham acertado secretamente a divisão da Polônia e de outros países da região entre as duas potências. Pouco tempo depois, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram o território polonês pelo oeste, sendo seguidas pelas tropas russas, que em 17 de setembro de 1939 invadiram o leste. Bom, pessoal, na próxima aula a gente tratará sobre a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Abraços a todos.